tenho até outubro para publicar um livro. Na verdade, para submeter a obra a uma editora. Eu já tinha me organizado e planejado muitas coisas sobre o livro. Só que nos 6 meses de escrita aconteceu tanta coisa que me fez querer mudar alguns detalhes do livro, que agora eu decidi me reorganizar e começar esse primeiro episódio de vlog de escrita. Atualmente eu escrevi 62 páginas e já consegui colocar todo o clímax, já sei o final, o meio e o início do livro inteiro. E eu realmente fiz em ordem de final, meio e início. Então agora eu preciso organizar as ideias e aí sim transcrever, e até em outubro tem que estar pronta. Eu estimo 200 páginas no máximo, até porque vai ser a minha primeira obra publicada. Não pretendo seguir uma carreira como escritora, mas sim como um hobby. Talvez um dia me dê um pouco de dinheiro. Então, pra gente começar a reorganizar as ideias, a gente vai pegar vários post-its e trabalhar com algo fundamental pra mim: o mapa mundi. O capítulo 1 trabalha com 5 histórias ao mesmo tempo, e de 5 cientistas diferentes. Os 2 primeiros cientistas é um casal de nova-iorquinos. O terceiro é um chinês, professor de literatura da Universidade Chinesa. O quarto é um hacker que está atualmente aprisionado, está na Índia. E o quinto é um nordestino lá de Salvador, que é um jovem físico, e ele vai ser o ponto principal da história, mas não vai ser o protagonista. Lembrando que essas 5 histórias vão se passar só no primeiro capítulo, porque a história principal do livro só vai começar no capítulo 2. E a gente só vai entender o que aconteceu com os 5 cientistas no último capítulo do livro. Na verdade, com os 4, porque o quinto a gente vai ver um pouquinho mais adiante da história da protagonista principal, que é a Mônica. E assim que vai começar, Relatos de uma Anarquista, Mônica Paulista. Uma das maiores dificuldades do meu livro é o anacronismo, porque a principal característica vai ser estar no futuro, porém voltando ao passado. A história vai se passar principalmente no Brasil, só o primeiro capítulo que vai aparecer a China, a Índia e os Estados Unidos. Em seguida vai ser só no Brasil. E vai ser 50 anos depois do fim do mundo. Só que vai ser um fim do mundo onde a internet vai sumir e o Brasil vai ser um dos sobreviventes. Então, uma das dificuldades, explicar o porquê ao longo da história e explicando por que o Brasil foi um dos poucos sobreviventes. Já tenho a resposta pra isso. Não vou revelar o porquê, porque vai ser o plot twist do final. Além disso, eu também precisava de auxílio pra entender um pouco sobre a tradição indígena brasileira, porque a ideia vai ser voltar ao passado estando no futuro. A partir do momento que a nossa tecnologia acaba e o contato com o mundo exterior, com o mundo europeu e com as culturas que o Brasil foi imposta acabam, a gente acaba tendo que voltar para a tradição indígena, que vai ser a única que vai sobrar e que vai conseguir sobreviver por causa das técnicas de medicina, por causa das formas de produção, enfim. E para conseguir aplicar essa questão no meu livro, sem cometer nenhum tipo de anacronismo, eu pedi auxílio para um professor de química muito experiente. Eu acho que ele nunca publicou livros, só que, por exemplo, ele me deu a maior parte dos livros que estão aqui atrás de mim. Então eu confiei nele pra me ajudar a ter uma visão mais ampla do que eu quero colocar no livro. Pra me ajudar, ele produziu e está produzindo um documento de estudo pra mim. É um apoio científico. Por enquanto, a gente tem 4 tópicos: etnocampos, padrões climáticos, bombas e desastres nucleares, tecnologias reais ou adaptadas. Além disso, também precisava de um mapa de ventos do planeta inteiro. E ele conseguiu achar um aplicativo que mostra pra mim, nos dias anteriores, como vai se passar inicialmente em 2025. Eu precisava de um dia específico em 2025, onde os ventos dos Estados Unidos e da Europa não atingissem, ou pelo menos atingissem com pouca intensidade, o Brasil, principalmente na parte do litoral. Eu consegui achar esse dia, já apliquei esse dia na história porque ela é muito fundamental para a explicação do porquê que o Brasil vai ser um dos sobreviventes. Resumindo, o vlog de hoje vai ser uma reorganização de todas as ideias. E no próximo vlog, provavelmente eu vou estar escrevendo essas ideias que eu vou colocar no mapa mundi aqui no computador, no notebook. Ming Chen, eu escolhi o nome dele porque tem alguma coisa a ver sobre sabedoria e mais alguma coisa, mas eu esqueci a tradução. Inclusive tem um detalhe: todos os nomes, exceto os nomes dos nova-iorquinos, todos os nomes da história vão seguir pelo nome deles, tipo, a Mônica significa solitária e mais alguma coisa, então ela vai ser uma personagem solitária. Deu pra entender? Eu acho que eu tô falando muita besteira, mas tipo assim, eu tô me expressando, desculpa. Ming Chen. Para fazer a parte dele, eu preciso
A Arte da Guerra. A primeira entrada dele no livro vai ser ele falando sobre a arte da guerra, porque ele vai ser um professor de literatura chinesa. E ele já vai saber sobre o fim do mundo. Por que eu quero aplicar isso aqui? Ele vai ser um professor de literatura da Universidade de Chinesa. Esqueci o nome porque é meio complexo de falar. Eu quero colocar essa hipocrisia da China de falar que a bomba nuclear que eles têm, os projetos de bombas nucleares, não sei se é correto falar que eles têm bombas nucleares. Como que é a hipocrisia deles. Meu Deus do céu, é muito difícil me expressar. Então eu preciso sim ler esse livro, inclusive, acho que eu vou ler hoje. São quantas páginas? Só que eu acho que eu não vou estudar isso aqui tudo em um dia. Eu acho que eu vou deixar, tipo, pra essa semana. Toda noite eu sento, leio um pouquinho, anoto, pra eu poder fazer a fala do professor ficar mais, sabe, mais pá. Eu não quero só escrever uma ideia rasa e superficial do que eu tenho do livro. Eu quero experimentar, ler e trazer essa experiência pro livro. Tá, então aqui eu vou escrever Minsheng, a Arte da Guerra. O chinês, cadê? Os nova-iorquinos bem aqui, aqui. E agora o indiano. A personalidade desse indiano eu vou basear um pouquinho naquele cara do filme do Homem-Aranha, do Aranhaverso, o 2. Aquele cara do cabelo crespo que não gosta de nada e que o Miles fica com ciúmes porque alguém dorme na casa dele, enfim, ele. Eu preciso também, ainda bem que eu falei disso porque eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso criar um conflito, ou pelo menos basear um conflito que aconteceu em 2025 num conflito diplomático e desenvolver um pouquinho mais pra justificar o fim do mundo. Então vamos lá. Desenvolver conflito entre dois países. Um deles, Estados Unidos. A primeira ideia, eu queria fazer os norte-americanos versus os Estados Unidos. Eu criaria um conflito, assim, na verdade, um mal-entendido entre os Estados Unidos e os norte-americanos, inexistência de comunicação entre esses dois países, causando, assim, o fim do mundo. Porém, eu acho que ficaria muito clichê, porque seria a ideia do anarquismo, e aí seria tipo, o capitalismo versus o socialismo, os dois caem e sobra o anarquismo. Eu não queria que ficasse nesse clichê. Entende? Eu consegui me expressar, gente? Eu acho que eu também não tô conseguindo falar direito. Então, como eu não queria esse clichê, eu desisti da ideia de colocar os norte-americanos, os norte-coreanos, e vou achar um outro país que faça mais sentido com o período de 2025 estar em conflito com os Estados Unidos. Eu tava produzindo aqui e eu pedi pra essa e aqui dar uma avaliada no texto, então eu mandei o arquivo pra ela. Isso me preocupa um pouco, porque se alguém quiser meio que roubar a minha ideia, a pessoa pode aprender a CA aqui, talvez a CA entregue um pouco do conteúdo do livro, mas enfim, né, é a vida. E ele pontuou coisas que eu realmente precisava, que eu tava pensando, mas eu não sabia como descrever.